Essa parte ao vivo é um show, tremula uma bandeira em cada esquina. Nossa Irmandade é um show. Olha, eu tô aqui com toda satisfação falando do meu grande time democrata, porque sou sete lagoano, sou democratense. E por falar nisso, eu vou passar a peteca para a Aline, porque ela tem aí grandes notícias do democrata. Aline? A gente falou com o Daniel Calazans essa semana, né? A gente vai trazer aqui na entrevista daqui a pouquinho. A gente vai conversar também com o Lucas. O Daniel fala bastante dessa questão estrutural mesmo, do plantel, do que eles conseguiram manter aí, de algumas questões administrativas. A gente acompanha, daqui a pouquinho a gente volta com o Lucas. Fala pra gente sobre essa situação que vem aí se agravando com a questão da pandemia da Covid-19, com a paralisação, os times do interior, sobretudo, foram mais afetados. E ele vai explicar um pouquinho pra gente hoje a situação do Democrata atualmente. Daniel, o que vocês conseguiram manter do início do ano, do plantel, do planejamento que vocês tinham até o presente momento? O Democrata foi uma das únicas equipes que conseguiu manter 100% do elenco, né? Logo que veio a pandemia, veio a MP, né, que permitiu a suspensão dos contratos. A gente suspendeu os contratos por 60 dias. E aí depois a MP demorou a ser renovada, então a gente entrou com a redução salarial dos atletas, tudo para poder manter o elenco, porque desde o início a nossa intenção é continuar com esse elenco. A gente vinha numa crescente muito boa no campeonato, a gente acredita demais no elenco, então a gente quer continuar com os mesmos atletas. E, por fim, depois dessa redução, nós suspendemos por mais 30 dias e essa suspensão termina agora, né? E, infelizmente, ainda a gente não tem uma data provável de retorno da competição e fica praticamente inviável, né? A gente pedir aos atletas que nos esperem, né? Infelizmente, não é possível fazer isso. Esperamos que quando voltar, pelo menos 90% do elenco retorne para a gente poder dar seguimento no nosso planejamento. O que a diretoria está fazendo? Quais são as ações que vocês estão tomando para tentar equilibrar esse déficit financeiro que já foi grande e conseguir manter o Democrata apto a disputar o campeonato quando assim for permitido? A gente vem fazendo um trabalho árduo aí no dia a dia, né, para tentar levantar receitas, né? O primeiro programa foi o programa do estádio lotado, né, que foi um jogo virtual, que o torcedor podia comprar um ingresso virtual. Agora tem essa campanha com a Rede Elo, né, que o torcedor pode fazer uma doação. E, por fim, a gente deve lançar nos próximos dias aí uma campanha que o torcedor que faz o cadastro no sistema e a cada compra que ele fizer no cartão de crédito, a diferença ali do arredondamento ela vai ser repassada para o Democrata. Então, assim, a gente está tentando, né, lutando para poder manter as contas em dia, não é fácil, tem a manutenção da Arena do Jacaré, tem a folha de funcionários, tem fornecedores, mas graças a Deus a gente está conseguindo manter o trabalho. Quais as previsões aí? A federação já sinalizou alguma chance da volta do campeonato ainda este ano? Há alguma reunião pré-marcada e pré-definida para tentar conversar sobre essa situação? A gente reuniu com a federação na última segunda-feira. Foi mais um bate-papo informal mesmo entre os clubes, né, e a federação. E ficou definido que no próximo dia 17 haverá aí sim a reunião oficial, onde os clubes vão fazer uma votação sobre o possível retorno, né? Acredito que a federação vai dar 3 datas, outubro, novembro e janeiro, e aí os clubes vão decidir. O que a federação fala é que se os clubes quiserem voltar agora, podem, porém eles têm que arcar com todo o protocolo, a gente sabe que o protocolo é caro e os clubes do módulo 2 hoje não têm condições, infelizmente, né? E hoje pela manhã aí teve essa situação envolvendo Uberlândia, então se no módulo 1 aconteceu isso, imagina uma situação dessa no módulo 2. Verdade. Com relação ao Guilherminho, meia aqui prata da casa, que sempre tem atuado, né, junto ao Democrata nos últimos anos. Ele chegou a ter um pré-contrato firmado com o time de Portugal, acabou não se concretizando. Tem a chance dele retornar assim que o campeonato voltar? O Gui, no meio da competição, ele já havia recebido uma proposta para sair, a gente conseguiu manter ele. E aí,
com essa pandemia, né, surgiu essa possibilidade dele ir para Portugal. A gente não viu problema nenhum em liberar ele, até porque o que nós queremos aqui é ver os atletas dando passos cada vez mais longos, né, em rumo ao sucesso. Porém, a situação em Portugal ela não se concretizou e a gente já conversou e o clube tem todo o interesse que ele retorne para continuar a competição conosco, e eu acredito que da parte dele também há esse interesse. Ok. É isso aí, meu caro. Vou soltar a bomba pra você. A cada passo, tem igual as pegadas na areia. Quem pisou deixou marca. E a nova gestão hoje, o que está fazendo para tampar essas marcas passadas? Porque aqui nós temos um time grande, um time que já é centenário, um time conhecido. Né? Eu vim para Sete Lagoas há 12 anos, amei, de longe já ouvia falar de Democrata, já vi vários replays de Democrata ganhando do Atlético, ganhando do Cruzeiro. Então, a história é grande. E para renovar essa história, o que a gestão está fazendo para consolidar isso aí para a nova caminhada do Democrata? Certo, Edmar. O primeiro ponto que a gestão do Renato está querendo é a transparência, sabe? A gente quer mostrar para a população de Sete Lagoas, para a imprensa, para todo mundo, que hoje o Democrata é transparente, que hoje não há nada nebuloso dentro do Democrata, como por muito tempo foi. Também é muito importante a criação de novas fontes de renda. Hoje a gente está atento a todas as oportunidades de mercado. Por exemplo, aquela questão dos centavos que o Cruzeiro utilizou, a gente também já vai começar a utilizar. A gente vai começar a fazer uma campanha de marketing aqui na cidade para a gente tentar, né, angariar o máximo possível de torcedores doando os centavos para o Democrata. Também pegamos uma parceria que a Elo, aquela bandeira de cartão, está proporcionando para os clubes de futebol do interior, que chama Largados Futebol Clube, que são os clubes que não têm renda nessa pandemia. A Elo criou um site para fazer doação para esses clubes, então todo mundo pode entrar lá, chama largadosfc.com.br, o Democrata está lá, pode doar a quantia que quiser. Então, pode deixar além que disso, eu vou entrar ali e vou doar pessoalmente. Isso Tá? mesmo. Sou democratense, amo esse time e quero ver ele lá em cima. Sucesso lá para o Guará, que Deus abençoe ele e dê muita inteligência para ele. Agora, Aline, solta a bomba. Primeiramente, desejar sucesso para a turma toda lá. Eu tenho um carinho muito grande pelo Democrata, por pessoas, né, que eu conheço que trabalham lá. Pelas cores, né, é o nosso maior patrimônio aqui dentro de Sete Lagoas, é o que eleva o nosso nome no cenário nacional do futebol. E aí eu queria que você começasse explicando pra gente a respeito, porque o tempo vigente do contrato prévio que vocês fizeram com os atletas já terminou, né? Uhum. E aí eu queria saber como que vocês estão fazendo. Vocês estão mantendo ela existe, aquela MP do governo, ela foi aderida pelo Democrata, ainda está em vigência. E qual que é a situação aí do momento? Certo. O contrato dos atletas, se eu não me engano, acabou no dia 8 de junho. E por causa da MP, que hoje é uma lei, a Lei 14.020, nós prolongamos o contrato por mais 2 meses. Então o contrato acaba agora dia 12 de agosto. A gente fez isso esperando alguma posição da federação sobre uma possível volta do campeonato. Porém, até agora não aconteceu. Então, o contrato está acabando, dia 12, mas, até o momento, o contrato de todos os jogadores estão suspensos, correto? Eles receberam um benefício em casa, mesmo sem trabalhar. A gente optou, sim, pela MP. E, Aline, não é querendo me gabar, mas eu posso até estar errado, mas eu acredito que o Democrata talvez foi um dos primeiros clubes do Brasil a aderir à MP. Porque até os clubes do módulo 2 e do módulo 1, pelo grupo que a gente tem, eles entendiam que os clubes de futebol não poderiam aderir à lei. Era só para a empresa. E logo quando saiu, eu conversei com o Renato, falei assim, Renato, eu não entendo não, eu acho que é para trabalhador e o atleta trabalhador a gente tem que suspender. Então a gente entrou com um pedido de suspensão 2 dias após a MP ser publicada. Então a gente fez o uso da lei, que foi muito boa para os clubes, para as empresas. E agora a gente está esperando para ver se vai ter um retorno, quando vai ser, para a gente poder se organizar. Mas o contrato acaba agora dia 12. Bacana.
sobre a possibilidade do Democrata virar um clube empresa. Explica pra gente o que isso significa, né, pro time, quais seriam as mudanças, o que isso implicaria. E eu queria que você falasse também se há um planejamento nesse sentido, uma possibilidade do Democrata realmente se adequar nesse sistema, ou se é só foi só cogitado. Como que tá essa situação? No início da gestão do Renato, ele já entrou com esse pensamento. E desde que ele me chamou para ser diretor, ele pediu para que eu começasse a estudar esse ponto. A gente não cogita, a gente já planeja e estuda. Só que a gente depende de uma lei que está na Câmara dos Deputados para ser votada. É uma possibilidade, sim, só que grande parte da população, dos torcedores, não só do Democrata, de Atlético, Cruzeiro, Flamengo, acha que o clube empresa ele vem para resolver problema. E o clube empresa não pode ser a resolução dos problemas, ele tem que ser um meio, ele tem que vir para estruturar, para dar profissionalização, para chegar numa excelência. Não adianta nada chegar num clube sem nenhum tipo de profissionalização, sem nenhum tipo de planejamento e colocar um clube empresa, colocar uma empresa rodando lá. Não vai resolver o problema. Não vai pagar dívida. Isso é importante dizer. Não vai. Vou dar um exemplo aqui, o Cruzeiro, na situação que está vivendo, se transformar o Cruzeiro em clube empresa, ele não vai resolver de um dia para o outro. Vai continuar com os mesmos problemas e aos poucos se estruturando. Precisa de, primeiro, sanear o clube, que é o que a gente está fazendo, que já é parte do planejamento, procurar novas fontes de renda, que também já citei, e esperar essa lei sair, porque hoje, da forma que está, a gente não tem a possibilidade de transformar o clube em empresa por causa da carga tributária que é imensa. Então, se não tiver essa lei, a gente vai ficar sem poder atuar. Mas agora, a gente pensa nisso sim. Pensando nisso, eu queria que você desse uma mensagem para o torcedor democratense, para Sete Lagoas, falando qual a expectativa que eles podem ter do Democrata no dia de hoje. Depois dessa crise que é a pandemia, sabemos que a situação não é fácil para o clube, até mesmo para a administração do estádio e de outras, até mesmo o secretário veio falar aqui ontem, porque depredaram o ginásio, às vezes, ou a população em si, não vou falar em geral, alguns em si não apoiam, vandalismo, essas coisas. Hoje, na condição real do Democrata hoje, você tem alguma mensagem para o torcedor de esperança, para acreditar no futuro, até mesmo porque eu sei que grandes projetos vocês criaram, senão você mesmo não estaria ali para brigar pelo que é ideal para o grande time que é o Democrata. Sim, Edmar, eu tenho e eu falo isso sempre para todo mundo. Eu peço para a população de Sete Lagoas, ao torcedor do Atlético, do Cruzeiro e do América, para acreditar no time da cidade. Hoje a gente tem uma estrutura profissional pronta para fazer o Democrata voltar para a primeira divisão do Mineiro. E eu acredito que se a população agarrar essa ideia, a gente vai chegar ao módulo 1 muito rápido, muito rápido. O último jogo da Arena, a gente tinha quase 3.000 torcedores lá. Então é uma coisa impressionante. Então eu peço para todo mundo acreditar, ir ao estádio, comprar camisa, comprar os produtos do Democrata, porque a gente precisa desse apoio. Tá bom. Falar em apoio... Faltou aquela perguntinha importante. Fala, Aline. Eu acho importante, Lucas, deixar isso bem claro aqui para a população, para o torcedor que está nos acompanhando, com relação aos débitos, as pendências que o Democrata tinha quando vocês assumiram, desde o mandato tampão, agora a continuidade. Existe algum débito, alguma pendência com jogadores, ou mesmo com credores aí de todas as naturezas, pessoal que vendeu para o Democrata? Existe alguma pendência financeira de gestões antigas que ainda não foi paga pelo Democrata? Aline, sobre os processos trabalhistas, como eu já falei nos bastidores para vocês, nós não temos nenhuma dívida com atleta em processo trabalhista. A gente deve imposto, que é INSS, imposto de renda e custas, que é para a justiça. Existe esse débito. Além disso, a gente tem débito também com a prefeitura, questão de IPTU. Todos esses débitos de impostos estão sendo negociados com os entes, tanto com a União, tanto com o Estado e quanto com a prefeitura. Isso eu acho que a gente está avançado.
Questão de dívidas, né, na cidade, a gente, infelizmente, quando a gente entrou no clube, tinha várias dívidas. Era com açougue, padaria, sacolão. Hoje em dia a gente não tem dívida das administrações passadas, a gente conseguiu quitar através de permuta, de troca de patrocínio, e até uma ajuda. Teve gente que até chegou a perdoar a dívida para o Democrata. Então, hoje a gente pode falar que a gente não tem nenhuma dívida, graças a Deus. Muito Ótimo. bacana. Bacana, muito obrigada. E por falar aqui em bacana, eu quero deixar um abraço para todos os pais, tá? Estamos felizes aqui por você nos assistir. E por falar em pai, bota aqui, produção, bota a Aline aqui, que eu vou dar uma mensagem de motivação. Aline, Vamos lá. sucesso lá pro seu pai. Estamos todos aqui de mãos dadas. Você pode ter certeza que você vai me dar uma boa notícia. Porque Amém. eu sei do que eu tô falando, porque lá em cima é Deus. E aqui é seu pai e não tá na hora ainda. E Deus está com ele e você também. Fico muito feliz com essa mensagem. Muito obrigada. Um abração pro meu pai aí. Qual o nome Feliz dele, Aline? Pais. Fala o nome dele, Adriano, vai assistir. Tá assistindo aí com a gente. Ligado, fica mandando foto pra mim aqui o tempo todo da gente na TV. Um abraço pra ele. Um abraço pra você também, que é pai. Ramon não, né? Ramon não é pai. Lucas também não. Os meninos ali eu acredito que não. Mas pra todos os pais de Sete Lagoas, um abraço pra vocês. E aqui fica o meu abraço também para você que deixou nessa sexta-feira maravilhosa. Sextou, sextou e sextou. Por falar em sextar, um beijo porque já tá na hora. E até segunda. Não, até segunda não. Até amanhã, até hoje à noite. Não perca Palco dos Esportes. Tô sextando até demais. Tchau.